O Senhor é bom, Ele é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, Ele é sempre bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Deus é bom, aleluia. Não tenho medo do amanhã, meu Deus, o Pai está lá. Eu creio nas suas palavras, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar. Vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Deus é bom. Não tenho medo do amanhã, meu Deus, o Pai está lá. Eu creio nas suas palavras, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Minha família Só vai melhorar. a minha vida, Só vai melhorar. a cada dia Só vai melhorar. meu ministério Só vai melhorar. meu amanhã, Só vai melhorar. a cada dia Só vai melhorar. só vai melhorar, Só vai melhorar.
só vai melhorar. Só vai melhorar. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar. Em Cristo eu sei, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. 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 Olá, queridos, graça e paz multiplicadas, boa noite, é um prazer poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, uma palavra inspirada. Eu espero que o seu coração esteja aberto para receber a palavra. De fato, a Bíblia diz que nós devemos acolher com mansidão. Essa palavra mansidão quer dizer um espírito ensinável. Acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Então, a palavra que vai chegar no nosso coração através dos nossos ouvidos, é uma palavra que ela não deve ser só ouvida, mas deve ser também acolhida. A gente deve receber a palavra como uma instrução divina, e quando a gente recebe ela como uma instrução divina, é aí que ela opera em nosso favor. A palavra é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para dividir pensamentos de propósitos do coração. Então, se prepara para ter o propósito do seu coração revelado pela palavra, para discernir o que são ideias, pensamentos que não estão alinhados com a palavra, daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu gosto do texto que diz que Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar. A vontade de Deus que é boa, agradável, perfeita, é que vai ser estabelecida na nossa vida à medida em que a gente renova o nosso entendimento com o conhecimento da palavra. Então, prepara o seu coração, eu quero falar sobre alguns assuntos extremamente importantes, principalmente nesse tempo, mas não só para esse tempo. A gente não pode ficar vivendo só em função do que está acontecendo agora. A palavra ela é eterna, e a palavra vai funcionar nesse tempo e depois desse tempo. Então, tem algumas coisas que eu quero falar com você hoje, e eu queria, antes mesmo de começar, de entrarmos no estudo da palavra, na palavra propriamente dita, eu quero orar com você. Então, se você puder na sua casa, junto com sua família, fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te damos graças, louvamos o teu nome, pelo privilégio, pela oportunidade de compartilharmos da sua palavra, de ouvirmos a sua voz. Eu te louvo, Pai, porque a sua palavra, ela sempre prospera naquilo que ela é designada. Por isso te damos o louvor, por isso te agradecemos, por sua palavra prosperando na nossa vida essa noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar com vocês passando por alguns versículos de Atos dos Apóstolos, e lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, acompanha conosco essa leitura, ou se você não tem uma Bíblia, você pode entrar em um navegador e colocar lá a Bíblia online, você vai acompanhar esses versículos, você pode botar esse endereço mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e você vai ser jogado lá para uma Bíblia online. Diz assim: início da igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eu quero começar por esse versículo e falar sobre um assunto extremamente importante, que é comunhão e congregar. Então, nós devemos manter a comunhão. Eu sei que você deve lembrar que lá no início, na criação do homem, quando Deus cria Adão, depois de já estar tudo preparado para ele, depois de Deus já ter feito a provisão antes da necessidade chegar, porque provisão vem antes da necessidade, Deus preparou todas as coisas, organizou todas as coisas, e então criou o homem.
E o homem estava desenvolvendo o trabalho que Deus entregou a ele, governando a terra, guardando a terra, cuidando da terra, dando nome aos animais e fazendo tudo aquilo que Deus o instruía a fazer. Então a Bíblia diz que lá em Gênesis no capítulo 1, que Deus, no capítulo 2, perdão, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. O homem nunca reclamou de solidão, o homem nunca disse que estava só, o homem nunca ficou abalado, preocupado ou insatisfeito por conta de ver casais de animais caminhando pela terra. Ele não ficou chateado. Não há nenhum texto na Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que Deus, mais uma vez, ele cria a provisão antes da necessidade. Deus foi quem viu que não era bom que o homem estivesse só. E uma outra coisa que a gente precisa considerar aqui é que não era bom que o homem estivesse só por conta da missão que Deus entregou ao homem. Deus entregou uma missão ao homem. E o homem não cumpriria, não conseguiria levar a cabo aquela missão sozinho. Então Deus criou uma ajudadora idônea. Quando algumas pessoas dizem que o homem estava frustrado, que o homem estava insatisfeito, que o homem estava cabisbaixo, vendo a girafa com girafo, o elefante com a elefanta, e vendo todos os casais de animais, e aí ele quis uma pessoa, uma mulher para ser parceira, para ser um casal também. Não é verdade, a Bíblia não diz isso. Deus não criou a mulher como um objeto sexual para o homem. O sexo no casamento é bênção, mas a mulher não é um objeto sexual. A Bíblia diz que a mulher foi criada como uma ajudadora capaz, idônea, porque se não tivesse essa ajudadora, o homem não iria conseguir cumprir a sua missão. Por isso não era bom que o homem estivesse só. Então, na verdade, desde o início, o homem foi criado para ter relacionamento, comunhão. O homem, o ser humano, ele é um ser social. Quando o homem não consegue se relacionar, quando uma pessoa se isola e não quer ter contato com ninguém, muito provavelmente aquela pessoa tem algum tipo de problema, porque um ser humano normal, ele foi criado e ele tem a necessidade de se relacionar com outras pessoas, de ter comunhão, de conviver com outras pessoas. Então, Jesus estabelece a igreja tem início. O Espírito Santo foi derramado, agora a unção estava operando na igreja. O que Jesus fazia no seu ministério terreno, agora foi dividido entre a igreja, e a igreja faz exatamente aquilo que Jesus fazia no seu ministério terreno. Assim como diz Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora essa mesma unção está sobre a igreja, e a igreja é movida pela unção. Então a igreja recebeu do batismo com o Espírito Santo, começou a testemunhar em todos os lugares, e agora começa a necessidade de se congregar. Quando alguém nasce de novo, quando alguém tem a experiência do novo nascimento, aquela pessoa vai necessariamente entender que é propósito de Deus que ela esteja congregada, em comunhão com outras pessoas. Estar congregado, estar em comunhão é a vontade de Deus. Agora, quando pessoas nascem de novo, elas não necessariamente deixam imediatamente os seus defeitos de lado. O espírito é perfeito, a pessoa nasce de novo espiritualmente, mas ainda precisa entrar num processo de renovação da alma, renovação do entendimento, ainda tem a necessidade de deixar, de tirar da sua vida os maus hábitos, deixar de lado, de se despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade. É uma responsabilidade que o homem passa a ter no dia em que ele nasce de novo. Ele quer se livrar dos maus hábitos. Agora, é um processo, não é algo imediato. E esses maus hábitos, essa necessidade de renovar o entendimento, vai ficar muito claro, muito evidente no relacionamento congregacional. Porque todo ser humano nascido de novo, está num processo, inserido num processo de aperfeiçoamento. Cada um está numa fase desse processo, mas todos estamos no mesmo processo.
Então, quando nos relacionamos, quando temos comunhão na igreja local, congregados, no dia a dia da igreja, nas atividades da igreja, nos cultos, se conhecendo, esses defeitos e esse nível do processo que nos encontramos fica evidente. E aí a gente precisa aprender a ter um relacionamento em amor, pela fé, vivendo uma vida além ou apesar dos processos e dos defeitos. Então, olha que coisa interessante, eu gosto muito desse versículo 42 do capítulo 2 que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa palavra perseverar, quando havia essa necessidade de perseverança para esse relacionamento, é porque não era algo fácil. Não era algo que a pessoa fazia com facilidade, ou seja, em algum momento desse relacionamento congregacional, desse relacionamento interpessoal entre os crentes, em algum momento dava vontade de parar, em algum momento dava algum desânimo. Então eles perseveravam. Quando o desânimo batia, quando as imperfeições, quando os defeitos ficavam evidentes, quando respostas, escolhas, decisões eram tomadas baseadas nas imperfeições, a gente devia continuar, eles continuavam perseverando para manter o relacionamento. Então a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente pode substituir essa palavra aqui pela palavra de Deus. Eles perseveravam na palavra de Deus, ou na sã doutrina. Só para a gente não achar que existe uma doutrina dos apóstolos, uma doutrina dos profetas, uma doutrina dos evangelistas, uma doutrina dos pastores e uma doutrina dos mestres. Há uma só doutrina, a sã doutrina. Eles perseveravam na palavra. Ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam, a primeira igreja, o início da igreja, que vinha dos judeus, tudo que eles aprenderam, toda a religiosidade, toda a cultura estava sendo moldada pelo conhecimento da palavra. Eles andavam, lembra, na sombra. Agora eles estão andando no que é real, a verdade da palavra, a interpretação correta daquilo que na antiga aliança era só uma sombra que apontava para o que eles estavam vivendo agora. Então, tinham coisas que eles tinham que aprender pela palavra e a cultura, a religiosidade tentava puxar eles para trás, mas então eles perseveravam, permaneciam firmes naquilo que estavam aprendendo. Quando os apóstolos, que foram os primeiros ministros no início da igreja, ministravam a palavra, que aprenderam com Jesus, que era inspirado e revelado pelo Espírito Santo, eles tinham que perseverar. Então, dava vontade de não fazer, ou dava vontade de fazer o que sempre foi feito tradicionalmente, mas aí vinha uma nova instrução, a revelação da palavra, e eles tinham que perseverar, e a Bíblia diz que eles faziam isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso pode parecer muito fácil para a gente que ama a palavra, para a gente que está querendo receber instrução, mas imagina que a gente está falando de uma igreja, de um grupo, que já no início passa de um grupo de 120, que eram os que estavam perseverando quando o Espírito Santo foi derramado, para mais de 3.000 pessoas. Numa primeira pregação do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos, há uma conversão em massa, e aí eles passam a se congregar. Então e você deve saber disso, quando nós estamos num grupo de, não precisam ser muitas pessoas, mas na própria família, a gente pode ter cada um, e não é errado isso, ter uma opinião diferente. Então, eu penso de um jeito, o outro pensa de outro jeito, o outro pensa de um jeito diferente de nós dois, mas aí a palavra é pregada, e o que eu penso, o que o outro pensa, não tem importância se não estiver alinhado com a palavra. Então, eu posso ter o meu coração voltado para mudar imediatamente, me alinhar àquilo que a palavra ensina, mas a outra pessoa pode ter dificuldade, por conta da personalidade, do jeito da pessoa, de não mudar imediatamente. Então pode gerar algum conflito, e aí a gente precisa perseverar na sã doutrina. Mesmo que dê vontade de desistir, perseverar. E veja que o texto fala de relacionamento, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, em manter a comunhão. É muito fácil manter a comunhão com pessoas que a gente tem afinidade, com pessoas que têm
hábitos ou virtudes parecidas com a nossa, ou virtudes que a gente espera que pessoas tenham. Às vezes a gente cobra mais das pessoas do que da gente mesmo. Então a gente se identifica, a gente olha, pensa que nem eu, fala do jeito que eu falo, teve uma educação, uma formação parecida, pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito, gosta das mesmas coisas. Então aí fica um pouco fácil ter um relacionamento, ter comunhão. Mas quando a pessoa pensa diferente, age diferente, uma educação, uma formação, uma vida completamente diferente, agora a gente está junto. E é interessante que o laboratório, que a gente pode observar isso, já na escolha de Jesus para os seus primeiros 12 discípulos, pessoas completamente diferentes. Jesus não escolheu pessoas iguaizinhas a ele. Jesus escolheu pessoas diferentes e que foram transformadas pela palavra que Jesus pregou e quando receberam o Espírito Santo, mas mantiveram a sua personalidade transformada pelo Espírito Santo. Eles não se descaracterizaram. Na verdade, quando nós nascemos de novo, nós começamos um processo de sermos quem de fato nós nascemos para ser. Você não vai deixar de ser você. Você vai ser o melhor você que você poderia ser. É isso que a palavra faz com a gente. Pedro começa com algumas dificuldades do início e durante 3 anos e meio é treinado e no final desses 3 anos e meio ainda tinha alguns defeitos para ser tratado, nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo, se torna o líder da igreja, um grande pregador, um operador de milagres e maravilha, fluía nos dons do Espírito Santo. Se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro ainda tinha alguns defeitos, a ponto de o apóstolo Paulo, que veio muito depois, ter que corrigi-lo. Então, é um processo. E quando fica evidente os nossos defeitos, nós precisamos perseverar. Então, deixa eu continuar lendo, só para a gente chegar num lugar onde a gente vai avançar para o que Deus quer que a gente pegue mesmo essa noite. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o partir do pão não era necessariamente só a ceia do Senhor, ou santa ceia. Era o comer junto, era o estar junto em comunhão, dividir as coisas. Aí você tem uma pessoa que tem, como disse no início, a mesma educação que você, mas você vai ter uma outra pessoa que tem uma educação diferente, que não tem o mesmo jeito de comer que você, que não come a mesma quantidade que você come. E aí, gente, a gente precisa, claro, educarmos-nos mutuamente, uns aos outros, instruir, porque aquele que não foi educado na igreja vai ser educado. Então, a gente precisa perseverar, porque você pode ser uma pessoa muito educada para comer, mas você vai estar, de repente, do lado de uma pessoa que mastiga de boca aberta. E ainda assim, você vai ter que andar em amor com essa pessoa. Não é problema instruir a pessoa a fazer o certo. Não é errado, a pessoa precisa ter humildade para receber. Mas, sabe, a gente não pode desistir das pessoas porque elas são diferentes da gente. Porque isso não é um problema. Isso é a vontade de Deus, pessoas diferentes, com dons diferentes, personalidades diferentes, jeito diferente, mania diferente, para alcançar pessoas diferentes. Se todo mundo for igual, a gente não vai alcançar a quantidade de pessoas que Deus quer que a gente alcance. Deus quer que a gente alcance o mundo todo. E nós precisamos de pessoas diferentes para alcançar pessoas diferentes. E eu vou dizer isso para você. A gente precisa, apesar das diferenças, permanecer firme, em comunhão, perseverar, não abandonar a comunhão, não abandonar o relacionamento. Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu tive um problema com uma pessoa, 2 pessoas, com um líder, com uma pessoa assim, assado, cozido, e eu não quero mais estar na igreja por conta disso. A gente não deve desistir da comunhão, a gente não deve desistir de princípios, a gente não deve desistir da vontade de Deus, simplesmente porque as coisas não são suaves e perfeitas. A gente pode fazer as coisas ficarem suaves, quando a gente faz a vontade do Senhor. A gente vai chegar num lugar e a Bíblia diz que nós devemos andar em amor, a gente já vai chegar lá, mas deixa eu dizer algo para você. Primeira coisa para a gente manter a comunhão, perseverança. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, irmãos, é extremamente importante a vida de oração coletiva, congregacional,
orarmos juntos, estarmos juntos em oração, cada um do seu jeito, aquele mais avivado, aquele menos avivado, aquele que fala mais alto, aquele que fala mais baixo, aquele que é muito expressivo e aquele que é pouco expressivo, aquele que é extrovertido e o que é mais na sua, fica mais na dele. A gente precisa perseverar nas orações, ficar firmes. A oração do justo pode muito em seu efeito, e a gente deve desfrutar de momentos de oração e de resultados poderosos a partir desse tempo de oração em congregação, congregacional, juntos orando, oração junto, comunhão em oração. Às vezes um vai estar desanimado, o outro vai estar desanimado, e a gente ajuda a embrasar, a incendiar o coração daquela pessoa, para que a gente persevere nas orações. Então, a igreja começa com essa nota de perseverança, apesar do entendimento diferente, apesar de pessoas diferentes, a gente vai ficar firme na doutrina que está sendo passada pelos apóstolos. Esse era o pensamento da igreja no início. A gente vai ficar firme na comunhão, a gente vai ficar firme no partir do pão e nas orações, vamos perseverar. Então, congregar, se manter congregado em comunhão, é a vontade de Deus, e a gente vai precisar perseverar. Como eu já disse, estamos todos num processo de aperfeiçoamento. Uns estão num nível mais avançado, outros estão começando agora, e à medida em que a igreja continuar na terra, antes do arrebatamento, ainda teremos pessoas nascendo de novo, que vão estar no início da fase. E a gente vai ter que suportar, dar suporte, porque o mais forte dá suporte para o mais fraco, para aquele que está começando agora. Aleluia! Então é importante considerar perseverança, perseverar, para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e permanentes. Nós precisamos de perseverança. Num relacionamento conjugal não é diferente. Pessoas diferentes, famílias diferentes, formação diferente, educação diferente. Pessoas são diferentes, não existem pessoas iguais. Então, mesmo num relacionamento conjugal, precisa de perseverança. Num relacionamento pai e filho, filho e pai, num relacionamento, num contexto de vizinhança. Sabe aquela pessoa que não se adapta a morar em lugar nenhum porque tem problema com todos os vizinhos? Ela não consegue se manter no mesmo lugar, porque ela não vai conseguir ficar ali, porque ela se acha melhor do que outras pessoas, ou pior do que outras pessoas, e ela vai se mudar de lugar para lugar. Agora, se a gente persevera, a gente permanece o tempo que a gente precisa naquele relacionamento. Oh, glória a Deus! Então, sabe, irmãos, eu estava pensando muito sobre essas coisas e o que fica claro quando a gente lê esse texto é que a igreja local, sabe, eu sei, você sabe disso, que igreja são pessoas e não um prédio, mas chamamos o prédio também de igreja. Mas deixa eu dizer algo para você, esse prédio onde a igreja se congrega é muito mais que um prédio, é um lar, é um lugar de refrigério, é um lugar onde a gente deve ter prazer de estar. Agora a gente está sentindo falta, por conta do que a gente está vivendo atualmente, mas essa falta a gente precisa ter sempre, sabe, a gente precisa ter o desejo de estar junto, o desejo de estar congregado. A igreja nasce com esse desejo. A igreja, bem no início, pessoas ainda que não estavam maduras, amadurecidas, elas perseveravam. A gente que já tem um nível de revelação da palavra, de conhecimento, temos muito mais do que eles a responsabilidade de perseverar na comunhão, de perseverar no congregar. Sabe, esse prédio que você tem, que você congrega, a sua igreja, o local onde você congrega, é um lar espiritual. Não são só as paredes, mas o ambiente que a gente cria, o ambiente que é gerado pela postura que a gente tem no congregar. Quando a gente persevera, e a única maneira de se perseverar é andando em amor, então a gente cria um ambiente. Sabe, essa saudade que a gente está sentindo hoje, de cultos presenciais,
Essa saudade que a gente está sentindo hoje, dos irmãos, de estar junto, de abraçar, de conversar, de contar história, de testemunhar, de rir junto, de comer junto, sabe, de terminar o culto e ficar horas e horas dando trabalho para os diáconos doidos para fechar a igreja, e a gente está ali conversando, a cantina fecha e a gente continua, e não dá vontade de ir embora, e a gente fica ali, e vai saindo um, outro, mas sempre tem um grupinho que vai ficando, sabe, essa saudade que a gente tem, esse prazer que a gente tem de estar junto. Isso não deve ser algo só desse tempo que a gente está impedido de congregar presencialmente. Deve ser algo constante na vida da gente. A gente deve ter esse desejo sempre de estar junto, de estar em comunhão, de estar congregado sempre. Vai chegar o tempo, e já está chegando, que essa quarentena vai acabar, uma hora vai acabar. E a gente vai poder voltar a ter os nossos cultos normais. Sabe, esse vírus não vai vencer. Nós somos vencedores e mais do que vencedores. A igreja está numa posição de vitória. Isso vai passar. E assim que passar, esse sentimento, esse desejo, essa vontade de estar em comunhão, isso não pode passar. A gente não pode, eu já tenho culto, tem culto todo dia, tem evento, tem o rema, tem isso e tem aquilo, e eu não quero essa semana. Não, a gente tem que ter esse desejo de estar junto sempre. De trabalhar junto, de produzir junto. De ganhar pessoas juntos, de compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, de contar uns para os outros. Esse desejo não pode passar, esse sentimento não pode passar. E se ele tentar fugir da gente, a gente precisa trazer de volta através da perseverança. Perseverando na comunhão, no partir do pão, perseverando no congregar. A nossa igreja, a igreja local onde nós congregamos, aquele lugar é um lugar de paz e de refrigério, é o nosso lar. Sabe, eu gosto dessa palavra, lar, doce lar. A igreja local, no lugar onde congregamos, é o nosso lar. Sabe, e é um ambiente que dá saudade. Quando termina o culto de domingo à noite, aqueles que não fazem o rema, segunda, quarta e sexta, dá vontade de que tenha culto todos os dias da semana para estar junto. A gente sente saudade. Sabe, agora a gente tem falado muito sobre saudade. Eu, com minha esposa, a gente está sempre falando, olha, saudade de fulano, saudade. Sempre a gente manda uma mensagem para um, para outro, com saudade, lembrando das coisas engraçadas, momentos engraçados, lembrando de estar perto. E isso é algo que é virtuoso, louvável, mas deve ser permanente. A gente deve sentir falta. Claro, a gente tem que viver a vida da gente, a gente tem o trabalho da gente, a gente tem as atividades da gente, as responsabilidades da gente, mas a igreja deve estar num nível na nossa vida, e eu vou lhe dizer, vale a pena viver e se gastar na igreja local. É um investimento para uma vida eterna que a gente vai viver em comunhão no céu. Então vale a pena, é um lar. Quando chega no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, bem no iniciozinho, quando você chega lá no capítulo 4, a igreja já está num outro nível, a igreja está crescendo, expandindo, perseverando em todas essas coisas que nós chamamos de os 4 pilares da igreja primitiva, perseverando na doutrina, perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações. A Bíblia diz que em um determinado momento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, e subindo o número de homens a quase 5.000. Essa contabilidade aqui só leva em conta os homens, fora mulheres e crianças. Então a igreja que tinha crescido de 120 para 3.000 pessoas, agora cresce de 3.000 para mais 5.000, 8.000, só contando homens aqui. Imagina o tamanho da igreja. A gente está falando de uma igreja local.
A gente não está falando de uma denominação como muitas igrejas, mas do início da igreja. Isso está acontecendo aí em Jerusalém. A igreja cresce e se levanta uma perseguição contra a igreja. E nessa perseguição, Pedro e João são presos. Quando Pedro e João, que eram os líderes, as pessoas mais notáveis da igreja, ou umas das mais notáveis na igreja, líderes da igreja, eles são presos. A notícia de que milagres eram realizados através das mãos dele, no nome de Jesus, já tinha corrido por todos os lugares. Essas conversões em massas, mover do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em operação, tudo isso era notícia naquele tempo. E o que acontece, e eu quero falar sobre isso, eu quero que você guarde isso. Abre o seu coração, prepara o seu coração para o que eu tenho para te dizer agora. No versículo 23, depois de Pedro e João ter sido presos, eles são presos por conta da perseguição. A igreja, por conta dessa prisão, não fica acuada. O que a igreja vai fazer, isso é algo impressionante, gente. E é uma grande lição. Lembra que nós lemos lá no capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam em oração. Sabe, irmão, se há algo que de fato tenta desanimar a gente, se há algo que tenta impedir a gente ou traz um desânimo para a gente parar de orar, chama-se perseguição. E a gente está falando de uma perseguição injusta. A gente não está falando de um erro cometido por Pedro e João, ou um erro cometido pela igreja, que gerou implicância, perseguição, antipatia. Não é isso. Eles estão sendo perseguidos por obedecer a Jesus, por fazer o certo, por fazer e cumprir a missão deles, por pregar a palavra, por ensinar a palavra, por trazer a sã doutrina para os judeus. Então são perseguidos, são presos. Agora, o que a igreja faz no tempo de perseguição? A mesma coisa que fazia no início. Perseveravam em oração. Deixa eu dizer algo para você. Em tempos de perseguição, em tempos de pressão, o melhor lugar para se estar é no seu lar espiritual, na sua igreja local. Esse é o lugar onde a gente deve fugir, onde a gente deve se refugiar, se abrigar, se guardar. É lá onde vamos encontrar refrigério, é lá onde vamos encontrar um ambiente de paz e amor, nesse lugar chamado igreja, nesse prédio que chamamos de igreja, que é o lugar onde a igreja se congrega. Então, Pedro e João estão presos. O que a igreja faz? Se congrega. Agora veja, não se congrega só por se congregar, mas se congrega para recorrer ao Senhor. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Na nova aliança, não existem lugares mais santos que outros. A gente acessa ao trono da graça, tem acesso ao trono da graça em qualquer lugar. A gente pode fazer isso até da nossa própria casa. Você tem feito isso nesses últimos dias. Mas veja, esse é um lugar onde todos estão com o mesmo propósito, onde todos estão com o mesmo coração, com o mesmo pensamento, e eles perseverando, porque a vontade de Deus é que a gente mantenha esse relacionamento, porque o relacionamento entre os crentes na igreja deve ser o padrão ou a referência para os relacionamentos que vão acontecer lá fora. Por isso a gente deve desenvolver esse relacionamento em amor pela fé na igreja. Eu digo pela fé, porque o justo vive pela fé. E quando a gente fala de andar em amor, a gente não está falando de um sentimento, mas de um comportamento que é ativado pela fé. Então, é muito fácil, como eu já disse, nós amarmos a pessoas que temos afinidade. Mas e aquela pessoa que a gente não tem afinidade? E aquela pessoa que é chata? Eu não sei se você sabe, mas tem crente chato. Pode até ser que a gente faça parte desse grupo de crente chato. Mas, mesmo sendo chato, mesmo não sendo do jeito que a gente queria que fosse, mesmo a gente não sendo do jeito que as pessoas querem que a gente seja, ainda assim, a gente tem que perseverar na comunhão. E pela fé, não tem sentimento envolvido, não tem emoção envolvida, mas pela fé,
A gente ama. A gente ativa esse amor de Deus que já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Então a gente pela fé ativa esse amor. E a gente anda em amor. Então, olha que coisa interessante. Há uma perseguição, uma pressão. A igreja está sendo perseguida por fazer o certo. Então a igreja se congrega para orar, para estar junto, para partir o pão, para ter comunhão. Que coisa tremenda, para meditar naquilo que os apóstolos os estavam instruindo. E aí no versículo 23 do capítulo 4, diz assim, Pedro e João são soltos, então diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então veja só que coisa interessante, Pedro e João são soltos, e eles vão procurar os irmãos. Onde eles foram procurar os irmãos? Onde os irmãos estavam congregados. Naquele tempo não tinham igrejas como temos hoje. Então, eles procuraram a casa de algum irmão, onde é que os irmãos, onde é que a igreja está congregada, onde os irmãos estão orando, e então deram a informação para eles, e eles foram até aquele lugar, onde os irmãos estavam juntos, congregados, e contaram, compartilharam com a igreja o que tinha acontecido. É uma outra coisa que eu quero falar com você aqui. Se existe um lugar onde nós devemos compartilhar os nossos desafios, as pressões que nós sofremos, esse lugar se chama igreja local. É no nosso lar espiritual, com pessoas maduras, porque homem e mulher de oração sempre estão envolvidos na congregação. Se você quer procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem uma vida de oração, esse homem e essa mulher de Deus está congregado, envolvido nas atividades da igreja local, servindo a igreja local, servindo a pessoas debaixo de liderança. Homem e mulher de oração nunca vai ficar isolado numa casa ou num monte dando consulta. Homem e mulher de oração está debaixo de autoridade, congregado, servindo, prestando contas. Então, quando eles passaram por pressão, a igreja se congregou para orar. Quando Pedro e João passam por pressão e têm o alívio, eles vão para o lugar onde a igreja está junto. Então, em tempos de pressão ou em tempos de alívio, quando o problema se levanta, quando o desafio está diante da gente, ou depois do milagre se manifestar, o lugar que a gente deve ir é para a igreja local. Então, Pedro e João vão para a igreja. Eles agora foram soltos, a porta da prisão se abriu, foram soltos, estão livres. Estavam presos, agora estão livres. Então, algumas pessoas pensam que quando a resposta vem, você já ouviu falar de pessoas que só procuram a igreja quando estão passando por problema. Pedro e João foram livres do problema. E aí vão para a igreja. Então, em todo tempo, a gente deve se congregar. A gente deve estar junto. Uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Versículo 24 do capítulo 4. Ouvindo isto, unânimes, todos juntos, a igreja, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e aqui eu quero dizer algo para você, sabe, meu irmão, quando nós estamos congregados, compartilhamos os nossos desafios para essas pessoas maduras que estão envolvidas na atividade da igreja, elas sempre vão dizer a mesma coisa. Porque imagina que chega alguém doente, alguém enfermo, uma doença, com sintomas desse mal que está assolando todo o globo terrestre, e aí chega para a igreja e diz, olha, eu estou com esse sintoma, ou estou com essa doença, ou estou com essa dor, eu queria que você orasse. Como essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, que perseverava nas orações, eles podiam unânimes levantar a voz de oração, que o que ia fluir da boca deles era a sã doutrina, porque era uma igreja que conhecia o caráter de Deus, era uma igreja que sabia o que pedir, e quando se tem uma consciência de chamado, de propósito, de destino, então, perseguições não vão intimidar a gente, mas a gente vai perseverar falando as mesmas coisas. Então, eles não levantam a voz pedindo livramento,
eles levantam a voz pedindo ousadia. É isso que o texto diz. Depois de Pedro e João terem compartilhado tudo que tinham ouvido e as ameaças, eles, ouvindo isso, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. E olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Deixa eu parar aqui com você, no meio dessa oração, para dizer algo para você. Toda vez que se levantam contra você, toda vez que se levantam contra a igreja, eles não estão se levantando contra você, eles não estão se levantando contra a igreja, mas estão se levantando contra o Senhor. E eu vou dizer algo para você: a batalha pertence ao Senhor. Eles oraram e disseram, oraram por inspiração e disseram, eles se levantaram a uma contra o Senhor. Sabe, meu irmão, a batalha não é sua. A guerra que você precisa guerrear não é sua. Você precisa descansar e deixar que o Senhor lute por você. O que a gente precisa fazer é ter uma consciência, um entendimento, ser firme no que a gente conhece do chamado do Senhor, do propósito para a nossa vida e do propósito para a igreja. Então, eles se levantaram e clamaram ao Senhor. Sabe, meu irmão, uma outra coisa importante que a gente precisa considerar é que quando a gente está debaixo de pressão e a gente recebe uma voz autorizada ou de autoridade que não está alinhada com a palavra, o nosso refúgio é o Senhor. É a Ele que a gente vai recorrer em oração. E isso é muito interessante. Eles disseram, levantaram-se os reis da terra, versículo 26, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, os que estavam já congregados, os que estavam percebendo a pressão e a perseguição, sabiam que Pedro e João tinham sido presos, Pedro e João que foram soltos, estavam presos e agora foram soltos, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. Congregados, no lugar da congregação, é o lugar onde nós vamos sempre manter a bateria carregada. O lugar de carregar a bateria, o lugar de dar uma nova carga na bateria, é congregado. Eles oraram juntos, eles tinham consciência de destino, mas voltaram-se para o Senhor e pediram ao Senhor ousadia, intrepidez, foram cheios do Espírito Santo. Eles recarregaram as baterias, todos eles, todos cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer mais uma vez para você, a igreja local, o prédio da igreja local, onde nós nos congregamos, é muito mais do que um prédio, é muito mais do que um lugar para você frequentar, é muito mais do que apenas um espaço para a gente ficar protegido da chuva e do sol, é um lar. É um lar espiritual. Por isso a gente tem zelo. Por isso a gente quer que seja excelente. Por isso a gente quer que seja confortável. Por isso a gente quer que seja bonito. Porque reflete a glória, a bondade, a provisão, o amor do Senhor. É um lugar que a gente tem zelo, cuidado, que a gente tem responsabilidade, que a gente quer manter sempre limpo, que a gente quer manter sempre organizado, a gente quer ter um lugar sofisticado, um lugar com equipamentos excelentes.
porque ali é o nosso lar. Sabe, eu não sei quanto a você, mas depende do que você gosta. Pessoas que gostam muito de tecnologia, eles têm na sua casa muita tecnologia. Sabe, a gente está vivendo uma época de casas automatizadas. Então, casas autônomas, né? Casas que têm, por comando de voz, você opera várias coisas na sua casa. Casas que você tem vários equipamentos conectados à internet. Sabe, as pessoas que gostam de tecnologia, elas vão comprar tudo que é de ponta, que é excelente. Pessoas que gostam de arquitetura ou de design, elas vão preparar a sua casa. A gente quer que a nossa casa seja um ambiente agradável, um ambiente de paz e de refrigério. Sabe, você chega depois de um dia de trabalho, de desafios, de responsabilidade, de às vezes estresse. Aí você entra na sua casa, você tem aquele sofá que você considera ser o melhor sofá que você poderia ter. E aí você senta lá, você senta na sua cadeirinha do papai, que alguns já estão dizendo que é a cadeirinha da mamãe também, mas você senta lá naquele sofá, você aperta o botãozinho lá, sua perna sobe, você reclina, pega o controle remoto e vai assistir o nosso culto online. Você relaxa. Sabe, um ambiente agradável, um ambiente de paz, do mesmo jeito que a gente quer, e a gente tem feito isso, que a gente tem construído um lar para a gente viver com a nossa família. A nossa igreja é o nosso lar espiritual. Por isso a gente quer excelente, por isso a gente quer confortável. Não há nada de errado nisso, isso é virtuoso, isso é louvável. Isso traz a manifestação da glória de Deus, um ambiente de excelência. Deus se move em excelência. Deus preparou todas as coisas com excelência antes de criar Adão. Tudo pronto. E aí, agora que está tudo pronto, eu vou criar Adão. E ele cria Adão e coloca Adão num lugar de excelência. Já tinha uma floresta, já tinha verde, já tinha mata, já tinha árvore, já tinha os animais. E aí Deus faz um jardim. Tudo muito organizado. Muito excelente. Eu fico pensando como não devia ser esse jardim cultivado por Deus, criado por Deus, organizado por Deus, um design, uma arquitetura celestial. Eu tenho certeza que o jardim que Deus preparou antes de formar, antes de criar Adão, foi um reflexo do céu. Era algo físico daquilo que espiritualmente já existia. Oh, aleluia! Sabe, meu irmão, o lugar que você congrega deve ser esse lugar que vai refletir o que vai ser um pedacinho, uma embaixada do céu na terra. Assim como deve ser a sua casa também. Isso vai dar mais prazer de estar congregado, de estar junto. Sabe, depois de um dia de pressão, quantas pessoas vêm para um culto depois de um dia de trabalho, não dá tempo de passar em casa. Aí vem direto para o culto, vem direto para uma escola bíblica, vem direto para o rema. Então tem que chegar num lugar de excelência, confortável, com muita qualidade em tudo, nos equipamentos, na climatização, em todas as áreas, e chegaremos nesse nível. Temos caminhado para isso, já temos vivido isso, mas a gente vai sempre melhorar. Oh, glória a Deus, sabe, esse lugar deve ser o lugar onde o vaso de alabastro é sempre quebrado e há sempre um nardo precioso para lavar os pés de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, meu irmão. É você que tem que ser banhado com um perfume precioso. Oh, aleluia, isso glorifica a Deus. E a gente deve estar nesse lugar. E é interessante que a igreja, ela de fato, a igreja desde o início entendia que o lugar de se congregar é um lar espiritual. Graça e paz, meus amados, boa noite. Eu estou aqui para dar algumas informações, alguns avisos para vocês. Então, nessa semana, de segunda a sexta-feira, novamente os nossos pastores estarão aqui, juntamente com a equipe da secretaria. E se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, sua comunhão de bens, ou receber a oração, ou se você precisa de aconselhamento, você pode procurar aqui a nossa equipe pastoral ou a nossa secretaria, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas, ou de 13
às 16. E nós estaremos aqui para receber você. Amém? Lembrando também que na terça-feira, dia 5 de maio, às 3 horas da tarde, teremos a nossa live com o pastor Márcio Bernardino e o pastor Carlos Júnior, da Igreja Verbo da Vida Zona Norte, Recife. Ele é pastor da Igreja Zona Norte, juntamente com o pastor Humberto Albuquerque. Então, fique atento às nossas redes sociais, fique atento ao nosso Instagram, da Igreja Verbo da Vida Nova Iguaçu, nossa página no Facebook, no YouTube. Fique atento e você vai estar sempre recebendo um material de excelência para edificar você e a sua família. Nós agora vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Você vai ter a oportunidade agora de semear, de investir. Então, eu quero deixar uma palavra para que você faça isso de forma consciente. Amém? Nós não estamos sendo ludibriados ou enganados. Nós semeamos muito conscientes daquilo que estamos fazendo. Nós semeamos com propósito. Nós temos objetivos. Nós conhecemos aquilo que a palavra diz. Então, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. É uma passagem muito conhecida, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nós já fomos abençoados. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você não vai ser próspero, você já é próspero. Essa é uma realidade quando você nasceu de novo. Quando eu e você nascemos de novo, nós fomos feitos prósperos. Isso faz parte do novo nascimento. Nós somos prósperos, somos abençoados, somos ricos. A palavra diz que Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre na cruz do Calvário, para que nele fôssemos enriquecidos em todas as coisas. Essa é a nossa realidade aqui agora. Nós somos prósperos. E é por isso que nós semeamos, é por isso que nós ofertamos, é por isso que nós somos fiéis e generosos. Porque é para isso, esse é o objetivo de prosperarmos, a generosidade, e investirmos na visão do reino de Deus. Amém? Então, fique ligado a essa visão, fique atento àquilo que o Senhor está fazendo na nossa igreja local e invista. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, porque Deus ele sempre vai ser fiel à sua palavra. Amém?